queridos amigos e amigas, que tenhamos uma noite agradável nesta quinta-feira, dia da nossa reunião pública, onde um trecho do Evangelho do Cristo, do Evangelho segundo o Espiritismo, nos é colocado à disposição para a gente divagar, né? Tentar tirar deste Evangelho algum conhecimento para que as nossas vidas, que é a realidade de hoje em nossas vidas, possa ser compreendida como um momento e um fato importante na construção não só de uma era nova, mas principalmente na construção de uma criatura nova, de um espírito novo, o nosso espírito, o espírito de cada um de nós. Porque é exatamente da criatura humana que se modifica, que se mostra melhor aos olhos de todos, que pode ser exemplo a todas as criaturas em volta, ou aquelas com quem a gente se encontra no dia a dia das nossas vidas, da nossa história, com os conceitos de bondade que a gente pode ir imprimindo, com nossos conceitos ou posturas de clarividência, de respeito pelo próximo, de respeito até por nós mesmos. A pessoa que se respeita, respeita todo mundo. A pessoa que se ama, ama todo mundo. Ama todas as outras criaturas. Então a nossa postura de falar de uma era nova, de um mundo novo, passa por conhecermos o momento das nossas vidas e a oportunidade da gente ir mudando devagar, ir se melhorando, sendo uma criatura melhor, para que o mundo também seja melhor. O Evangelho de hoje trata-se do capítulo número 1, Eu não vim destruir a lei. E a primeira parte que nós falamos aqui tratava de Moisés, de um momento importante de Moisés, quando enviado que foi por Deus para dirigir parte do povo egípcio na direção da liberdade. Hoje o texto trata de algumas instruções dos Espíritos falando desta era nova. E o início, para que a gente possa tentar compreender, trata de um texto de um espírito israelita no Luz 1861. Deus é único e Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para fazer conhecer não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer a sua revelação por Moisés, pelos profetas. E as vicissitudes deste povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. O que quer dizer isso? É que no advento de Moisés, na chegada de Moisés, ou quando Moisés recebe as tábuas das leis, a criatura humana ainda não tinha compreensão de um Deus único. Não havia senão uma quantidade, uma infinidade de crenças em Deus feitos de ouro, de prata, de metal, qualquer que fosse ele, de pedra. E grande parte da compreensão das criaturas era fazer com que esses monumentos dessem a eles
colheita boa, chuva boa, portanto colheita boa, a caça, o leite, que era a cultura da época, não é? O trigo, a comida, o alimento. Então, para tudo era feito o pedido diante dessas pedras. E quando se referia a esses deuses, a religião da época fazia com que oferecêssemos, nós, naquela época, oferecêssemos a esses deuses animais em holocausto. Uma fogueira, mata o animal, tira-se o sangue e queima esse animal, sobe a fumaça, essas coisas assim. Então Deus se serviu de Moisés, né, para que Deus, o verdadeiro Deus, o único Deus, pudesse ser compreendido, entendido, ser visto pela nossa consciência. Porque eles não tinham compreensão, eram rudes, não podiam pensar num Deus espiritual, não sabiam nem que eram espíritos. Como compreender que lá em cima existia um Deus de bondade que a tudo dirigia, que a tudo construía, e que tudo era uma programação desse Deus, as nossas próprias vidas? Então, Moisés foi esse primeiro instrumento. Os mandamentos dados a Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia limitavam-lhe o sentido, porque postos em prática em toda a sua pureza, ela não teria sido então compreendida. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como um frontispício brilhante, como um farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que haveria de percorrer. Então, esse farol, essa luz, nos mostrava, a partir das leis mosaicas, dos 10 mandamentos, um Deus que agora se comunicava. E o curioso é que a primeira manifestação divina para conosco foi através de uma psicografia ou pictografia. Porque, segundo a própria Bíblia, na pedra ele grava com fogo os 10 mandamentos. Então, o Espírito Divino, ou o enviado divino, grava na pedra e com fogo o primeiro momento mediúnico que a humanidade tem conhecimento. Deus conversa e escreve na pedra a sua lei, que permanece até hoje. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. O que quer dizer isso? Que a moral de Moisés era de acordo com a necessidade daquele povo, mas principalmente com a compreensão daquele povo. Pedagogicamente falando, foi-lhe dado aquilo que lhe pode compreender. Agora teremos uma lei, e sobre a égide dessa lei, nós vamos conduzir essas criaturas ao conhecimento de Deus. Isso já faz muito tempo, não é? Será que conhecemos mesmo a grandiosidade deste Deus? Ou ainda nos tempos de hoje, alguma coisa nos prende a sentir Deus de tal forma que a cada instante possamos, por exemplo, ao respirar, obrigado, Senhor, porque os meus pulmões vivenciam como uma bomba a experiência de sugar a energia contida no ar, alimentar os meus pulmões, que vai oxigenar o sangue nesses pulmões, que vai na direção do cérebro, antes passando pelo filtro dos rins, para que essa oxigenação nos
conceda a vida, o alimento necessário para que eu possa sobreviver aqui no planeta. Então, será que a gente todo dia agradece esse conjunto de células amontoadas umas sobre as outras, bilhões e bilhões, que formam um corpo físico, e que no conteúdo desse corpo físico recebe um espírito que tem conhecimento da verdade em si, e que agora pode compreender que só está aqui porque Deus nos fez? Essa é uma compreensão básica. Se eu existo, estou aqui. Mas a minha existência teve um princípio, e ele é divino. Então, sua inteligência notável do ponto de vista da matéria, e mesmo sobre das artes e das ciências, era muito atrasado em moralidade, e não se teriam convertido sobre o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semi-material, tal qual lhe oferecia então a religião hebraica, a religião da época. Assim, os holocaustos, os oferecimentos dos cordeiros, os sacrifícios, falavam aos sentidos de cada um de nós naquele tempo, dos homens daquela época. Talvez estivéssemos lá. Muito provável. Então, esse materialismo era uma forma de se comunicar com esse Deus. O holocausto falava aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus, ou seja, a lei e a ideia daquele Deus, começava-se a compreender, enquanto criatura, a existência de Deus, ou seja, Deus começava a ser compreendido, entendido, e a gente começava a assimilar a existência de um Deus único, o Deus que cria todo o universo, todo o firmamento. O Cristo, então, concluindo aqui, assim, os holocaustos falavam, por exemplo, aos seus sentidos, enquanto a ideia de Deus falava ao seu espírito. O segundo ponto aqui, o Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum de uma moral, enfim, que deve transformar a terra. O que nós estamos compreendendo? Que viagem é essa no tempo que Moisés dá início pragmático, simples, para criaturas rudes, ignorantes, semi-selvagens, de que existe um Deus, de que existe, portanto, a partir desse Deus, um sentido de amor por todos nós. E que depois de Moisés nos aparece o Cristo. Também estudamos já isso aqui. O Cristo, Moisés, a primeira revelação, o Cristo, a segunda grande revelação divina. Agora o homem já, mesmo ainda embrutecido, mesmo ainda se servindo das maldades muito próprias de cada um de nós, ainda nos tempos de agora, já tem uma certa cultura, já tem uma certa compreensão. Mesmo assim, ainda era muito distante o conhecimento deste Deus como conhecemos hoje, com a grandiosidade, com a certeza de que nós estamos habitando um planeta que gira em torno de um outro, uma grande estrela que é o Sol, mas que nós fazemos parte aí de um mundo um pouco maior, que é a Via Láctea, uma galáxia,
E essa galáxia faz parte de um universo onde, iguais à nossa, que não é uma grande galáxia, existem um universo com bilhões de galáxias. Ora, se na nossa galáxia já tem bilhões de estrelas, de planetas, há de se convir, de se acreditar que em bilhões e mais bilhões de planetas, a Terra não é a única que tem habitantes, que tem consciência, que tem sabência, que tem conhecimento de uma verdade crística, divina, e que controla a ciência, que manipula a ciência, por exemplo, para construir equipamentos. Talvez eu conseguisse falar para todos vocês com a minha voz, só a voz. O Cristo fez isso, porque não tinha microfone, mas foi a ciência que fez isso aqui, de tal forma que eu posso ampliar a minha voz e chegar ao ouvido de todos. Mas a voz mais brilhante que pudemos ouvir, ecoar sobre a terra, foi a voz do próprio Cristo. E por incrível que pareça, impregnado na nossa consciência esta voz e no conteúdo dos livros, dos filmes, como esse que está sendo feito aqui, de todas as ideias brilhantes das ciências para manipular o conhecimento e levar ao maior número de pessoas possíveis, esse Cristo e esse Deus ainda duvidamos da existência. São muitos de nós que às vezes dizemos, por um infortúnio, Deus me abandonou, o Cristo esqueceu de mim, Jesus, eu estou sozinho. Imagina só que diante de tantos afazeres da humanidade, se ocupando na construção de grandes monumentos, cidades, no envolvimento da criatura humana tentando conhecer a si mesmo, mas também burilando a literatura, ainda pequena, culta, nos dias de hoje cada vez mais farta de conhecimento, construindo cada vez mais alguma coisa para facilitar a nossa vida dentro e fora de casa, no transporte das criaturas. Antigamente, aliás hoje, a gente se cansa de... Chega aqui no centro espírita um pouco cansado, senta aí, ouve uma palestra, às vezes com conceitos magníficos, a gente depreende alguma coisa, aprende alguma coisa dessa palestra, mas às vezes a gente fica aborrecido. Aqui atrás, na esquina, do lado, do quarteirão, tem algumas pessoas que dizem, eu não vou hoje, eu estou meio cansado, um quarteirão e meio, uma rua e meia para eu andar. E o mestre, no tempo dele, para levar a palavra dele às pessoas na Palestina, e onde foi na antiguidade, caminhava de sandálias, às vezes acompanhado com uma, duas pessoas, às vezes com todos os apóstolos, na parte mais esclarecida, no momento mais próximo de nós, já a multidão o acompanhava para onde ele ia, léguas e léguas. E às vezes a gente, eu não vou à igreja, é cansativo, eu não vou ao centro espírita, é muito longas as palestras, principalmente quando o Ayrton vai falar. Então todo mundo reclama. E a gente cobra por alguma nefasta situação. Hoje eu vinha conversando com um amigo de Teresina para cá, e me lembrei de um fato, quando uma mãe pede um filho e faz uns escândalos horríveis, gritando em alto e bom tom, Deus não existe, porque matou a única criatura que eu amava. O filho. Ela tinha 4. E a única que ela amava era esse, que segundo ela Deus tinha levado. Se ela amava a única criatura que era o filho, Deus que a criou não está nessa relação. Jesus, portanto, que a gente já conhece hoje, também não estava nessa relação. Além dos 3 filhos, o marido, o pai, a mãe, os irmãos e um cunhado, que sempre tem um cunhado lá,
que dizem que não é parente, né? Então a gente escandaliza as coisas, a gente fala o que não deve, e principalmente fala o que não deve na hora errada, porque é na hora de agradecer a Deus a força que possui o Espírito para buscar a sabência e compreender que o evento da morte não para na morte, mas que é parte integrante da vida. Quando eu falo dessa questão de compreensão da grandiosidade de Deus, né, que a gente não tem a ideia da verdade, porque eu gostaria que Deus nos presenteasse, a minha família, com algo especial, uma casinha um pouco melhor. Aí consegue a casa, mas eu queria uma geladeira. Aí consegue a geladeira, mas eu preciso de mesa. Aí consegue a mesa, e vai pedindo. Tem algumas casas que as pessoas passam assim nos móveis, se afastando para não derrubá-los. Empurrar, quebrar o pé, né? E assim por diante. A gente não lembra, não tem o contato com esse Deus de bondade para poder aproveitar, às vezes, no cair da tarde, a beleza do sol. Se eu perguntasse agora aqui, o pôr do sol de hoje foi de que cor? Alguém sabe? Qual a... Hein? Eu não ouvi. Nublado com chuva. O pôr do sol é aquele momento do ocaso, onde o sol se apresenta muito redondo e brilha e vai sumindo, parece que muito rápido. Depois a gente vinha na estrada observando a beleza das nuvens e o sol varando-as com uma iluminação que chegava até nós. Dourado, muito dourado, era ouro que fazia gosto. E depois um pouco mais vermelho, um pouco mais escuro, um pouco mais marrom e depois cinzento. Aí sim tinha chuva. Mas nós estamos falando aqui já da questão da moral do Cristo, da moral que o Cristo nos ensina. O Cristo foi, portanto, o iniciador desta moral que precisamos conhecer, né? Para que a gente pudesse aproveitar desta morada construída para os Espíritos, para cada um de nós aqui. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre. E umas destas leis, das leis divinas, está contido no momento das nossas vidas nesse instante. E o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver para cumprir o progresso que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Preste atenção no restante desse texto. Mas não é preciso crer que este desenvolvimento se fará sem lutas. Não. Elas têm necessidade para atingir a maturidade dos abalos e de discussões a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu os caminhos e Jesus continuou a obra, e a doutrina espírita vai fazê-la cumprir, arrematá-la. O que queremos dizer? Que a doutrina espírita tem
nesse instante, tem que ter a competência de fazer com que cada vez que venhamos aqui numa casa espírita, ou num centro espírita, como queremos, ou numa igreja evangélica, ou numa igreja evangélica, ou numa igreja católica, qualquer que seja ela. E aí, ele fala aqui que tem que haver embates, discussões, divergências, como existem nas religiões hoje. Eu não gostaria de que tivesse, porque o Deus é o mesmo, a destinação é a mesma. Mas como algumas religiões não compreenderam, por exemplo, a verdade espírita, que é a terceira revelação, que traz um conteúdo diferente das leis mosaicas do Evangelho de Jesus, porque renova esse Evangelho. E o próprio Cristo pega todos os profetas, todo o conteúdo das leis divinas e transforma em duas leis. Ama a teu Deus acima de todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Aí está reunido todos os profetas. Mas esse embate, se fosse desse jeito para todas as religiões, o Evangelho chegaria. Mas há divergências. E o Evangelho aqui, a mensagem do nosso observista, né, que aqui já é um espírito israelita, né, traz a informação de que os embates, as discussões precisam acontecer. Precisamos brigar a determinada hora para observar onde verdadeiramente está a verdade. Então, a determinada hora, quando a gente diz que algo ficou errado e que parece que Deus está ausente, é uma forma de discussão dentro dela mesma. É uma briga interior. Deus existe como eu acredito, ou Ele é um Deus que de vez em quando me dá um castigo? Eu queria informar aos corações aflitos que o Deus que nós conhecemos da doutrina espírita, Ele é perfeito. Ele não é um Deus antropomorfo. Ele não é um Deus que tenha defeitos, pecados, doenças. Deus castiga quem faz assim ou quem faz assado, né? Deus mandou matar através das mãos de Sansão, com uma queixada de animal, 1000 homens. Imagina se Deus iria matar seus próprios filhos. São os nossos destemperos, são as dificuldades de compreensão que promovem os embates, as guerras, a ponto de matar. Porque as leis divinas de proteção à criatura, para que ela se manifeste melhor em todos os locais que vá, cresça, evolua. Então, o Deus da guerra, Ele não existe. Ele administra todos os corações e todas as mentes. Os embates são necessários às vezes, mas é a incompreensão do homem que leva esses embates à radicalização tão profunda, tão odienta, que termina como a Primeira Guerra Mundial, nos anos difíceis da humanidade. Pior ainda, quando o homem repete uma luta sangrenta, nos anos a partir de 39 a 45, a Segunda Guerra Mundial provoca holocaustos horríveis, matando irmãos. Só judeus pereceram mais de 6 milhões de vidas. É Deus que mandou matar? Não. Nunca mandou. No entanto, existe uma lei perfeita. Existe para aperfeiçoar a nossa mente, o nosso espírito, as nossas consciências, uma lei perfeita e divina. Perfeita. Divina, perfeita.
Todas as outras dificuldades são impostas pelas nossas dificuldades de compreender essa lei. Se matamos, se roubamos, se abandonamos a nossa casa, a nossa família, se postergamos as leis divinas, se abandonamos, deixamos-as de lado, é a preguiça de vir ao centro, a igreja, que nós falamos no início. Então precisamos compreender que construir um homem novo é uma vontade divina. É o grande exemplo que nos traz o Cristo de acelerar esse processo. Ide, com os apóstolos falando ele, ide a todos os lugares. Cura as pessoas frágeis, doentes, endemoniadas. Fala de tudo o que eu vos falei. Ensina-lhes tudo o que eu vos ensinei. Vá a todos os lugares para onde vocês vão, de nada precisarão. Porque quem a mim foi interrogado, mas Senhor, como eu posso fazer para curar as pessoas se eu não tenho o teu poder? Podem mais que eu, pois sois deuses. Ele dizia sempre, homens de pouca fé. Então esse Cristo nos envolve com a compreensão de que precisamos ser cada vez melhor. Um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade dissipar as trevas, e esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, se perdeu de novo. Então, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se põem a falar e a vos advertir: o mundo foi abalado em suas bases, o raio estourará, portanto, sede firmes. É o convite agora do Cristo para que atentemos para essas leis e para a bondade divina. Fiquemos atentos. Ninguém precisa voltar. Os Espíritos estão trazendo as mensagens todos os dias. Todos os dias nós compreendemos como somos pequenos, como somos doentes. Aqui nesta sala, numa das mesas mediúnicas mais competentes que eu já assisti, a gente pode ouvir a incompreensão, o desamor, o ódio arraigado no coração, através dos médios que dão passagem a espíritos que se desconhecem como criaturas e colocam a vingança como objeto primordial da sua vida, transformando-os em verdadeiros demônios, como algumas igrejas pegam. É o diabo, é o demônio. São irmãos nossos doentes. É que depois de uma conversa, clareando-lhe a mente sobre o amor, sobre a caridade para consigo e principalmente para com a criatura que lhe obsedia, que chamamos a responsabilidade. Vem, meu irmão, estás equivocado. Se não amares agora, a partir desse instante, se não compreenderes que precisas não odiar e maltratar essa criatura e transformá-la numa criatura de bem, cada vez mais estarás te afundando na doença, na morte do próprio espírito, que não morre, mas adoece tão profundamente que um dia, na regeneração do planeta que nós estamos vivendo, vai ter que ficar para trás e sair daqui para um planeta inferior. Então, amém. E a vontade nossa de trabalhar esse sentimento de amor passa por esta briga com os espíritos doentes. Mas como evitar que eles adoeçam ou nos adoeçam? Que pratiquemos o Evangelho do Cristo, que venhamos aqui, que participemos e levamos esse Evangelho para fazer em casa, ler e aprender, e revolucionar a mente, os sentidos da vida, trabalhar esse verdadeiro amor divino em nós mesmos. Não esperemos que o outro fique melhor
se cure. Curemo-nos uns aos outros, dando o exemplo de que já compreendemos o que necessitamos. E, acima de tudo, fazendo com que os espíritos malévolos encontrem em nós uma criatura boa. De vez em quando a conversa perturba e refere-se mal para os outros, evite de conversar. Se tinha o defeito de falar mal, não fale mais. Se os maus pensamentos invadem a tua mente, Pai de bondade, tem piedade desse espírito que só pensa coisa feia. Será que o pensamento é meu mesmo? Ou existem vários irmãozinhos aqui me informando das coisas erradas que eu preciso fazer para ele fazer? Será que, pelo fato de estar desavisado, ele chega e diz: vai ali na esquina, na boca de fumo, compra uma pedra e fuma, eu preciso usar. Em vez de eu olhar para o meu filho e comprar o leite, eu vou comprar a pedra para satisfazer uma entidade que eu não conheço, que eu nem sei que ela estava intuindo a fazê-lo. E vou agora condenar o templo sagrado que é o meu corpo a sofrer com a droga. Muito bem. É o exemplo de bondade para comigo, com o meu corpo, com o meu espírito, dentro da minha casa ou fora dela, que eu estimulo a criatura humana a crescer, mudar. O Espiritismo é de ordem divina, uma vez que repousa sobre a própria lei da natureza, e crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida às expensas do que é de ordem moral, em tudo vos conduzindo ao bem-estar material, revertia em proveito do espírito das trevas. Vós sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência, para que o mundo, esse que vivemos, seja melhor. Precisamos nos envolver com o Evangelho, com a ciência, a fim de que, enquanto cristãos, saiamos do materialismo, que aqui diz: fazíamos, a ciência constrói tudo de bom. Nos envolvemos tanto com essas benfeitorias que só queremos isso. Nos esquecemos de que aqui dentro do meu corpo físico mora um espírito que precisa se iluminar, e se ilumina com a bondade que eu faço ao meu irmão, com a bondade que eu faço àquele irmão que está dentro de casa, mas dando exemplo lá fora, para que nos iluminemos a fim de que mudemos o mundo. Nesse instante, a crise moral da criatura humana é estarrecedora. Estamos todo mundo condenando alguém. Fulano é imoral, é ladrão, é isso, é aquilo. E a gente está vendo o que é. Segundo informação de espíritos superiores, nós temos aqui uma medida de tempo que diz que nós já estamos há 5 anos vivenciando o anoitecer de uma nova era. Começou às 18 horas de um dia tal, 5 anos atrás, mas começou há pouco tempo. Então nós estamos caminhando nessa nova era, nesse novo tempo de revelações espirituais, mas principalmente de acomodações. A Terra se modifica e a criatura precisa se modificar. Vocês estão vendo terremotos na Terra e terremotos das criaturas humanas. Vocês já ouviram falar de um homem chamado Blatter? Já? Blatter, Dom Blatter, o presidente, agora só siga aqui, todo mundo sabe, o presidente da FIFA e de todo o seu staff. Escândalos horríveis na FIFA, na Inglaterra, no Brasil,
na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos, na Indochina, em Portugal, na Espanha, na Grécia, na Rússia, no mundo todo. O feijão está caro em todo lugar, a batata doce também, o tomate pior ainda. E onde está, ou onde estão os milhões de dólares nossos e desse mundo inteiro? Nas contas da Suíça, por aí afora. Porque homens mais velhos, da minha idade ou mais velhos que eu, que já penso que estou, sabe, na direção do fundo do poço. Tem uma hora que a gente sobe, né? Mas tem uma hora que a gente vai descendo. 60, 70 anos de idade, um homem arranca dos cofres públicos da nossa economia milhões de dólares, não vou falar nem em reais. 150 milhões, 300 milhões de dólares e coloca num banco na Suíça, nas Ilhas Caimãs. Um homem que não vai usar, nem pode usar esse dinheiro. É só a maldade humana, a ganância humana, crise moral. Ou seja, a doença não é daquele homem, mas do ambiente que o homem criou para promover as loucuras e as ganâncias, as doenças morais, o egoísmo. Então, esse mundo de regeneração que nós estamos esperando já começou. Ele não poderia passar pelo momento que nós estamos vivenciando de extrema crise da criatura humana e, consequentemente, das instituições das criaturas humanas. Não vamos colocar a culpa nela ou nele. Talvez ela esteja enfrentando muito melhor do que ele, porque ela tem mais sentimentos. É o que dizem. A mulher tem mais sentimento, ama com mais profundidade. Pode ser até meia verdade, mas eu prefiro continuar acreditando que seja uma grande verdade. Até porque, na grande maioria dos tempos, a mulher sempre foi relegada a um plano de não entrar na conta das criaturas vivas do ambiente. Ontem a gente teve uma notícia muito bonita sobre a importância do mundo de regeneração. Falávamos no Evangelho, ontem lido no estudo do Evangelho, de que o Cristo alimentou com pães e peixes cerca de 4.000 homens. Olha como é que eles referem. Além das mulheres e das crianças. Ou seja, ninguém nem contava-as, só usava-as. Que coisa! Mas é verdade. Então, naquele meio termo ali, nesses números, devia ter cerca de 5, 6 mil pessoas que se alimentaram. E no final das contas, ainda levaram para casa mais de 7 cestos de pães e de peixes. E numa reunião como essa, numa fala de uma criatura tão ainda sem sabência como eu, aqui também tem. Mas a informação é que em volta desta sala ou desta casa, um comentário espiritual de um mentor espiritual nos traz a seguinte informação. Ouviu que tinha 4.000 homens e mulheres. Hoje aqui, assistindo essa mediúnica, tem 10 vezes mais nos mezaninos espirituais. O que quer dizer isso? Mezanino é como se fosse aquele compartimento que você bota aqui uma madeira, aqui, certo? Do lado do outro, e faz um estrado, e aqui em cima pode botar ou gêneros ou mais gente. Então deveria ter aqui mezaninos espalhados, a que altura? Para ter cerca de 40.000
50, 60 mil espíritos sendo tratados. Eu posso repetir? Numa reunião mediúnica, e não é só esta casa, em todas as casas espíritas, o trabalho mediúnico poderia estar sendo assistido, poderia não, estava sendo assistido por mais de 40 mil entidades espirituais que estavam recebendo através das doutrinações do Evangelho e da explicação do Evangelho esse conhecimento que encarnado nós estamos recebendo agora, para melhorar as nossas vidas, os nossos espíritos e a nossa compreensão da verdade crística, que é a evolução da criatura humana e do próprio planeta. Então, quando a gente fica calado ouvindo aqui algo sobre o Evangelho, estamos nos educando. Mas ao lado de cada um, ou acima de cada um de nós, milhares de outras criaturas espirituais com consciência até menor vieram aqui e, tendo esse som multiplicado às vezes aumentado, falado em línguas diferentes, para que eles possam entender. E principalmente com a pausa que a gente está dando aqui, para que todos possam entender o que nós estamos falando. Muita gente. E é dessa pressa que nós estamos necessitando, de que tragam os familiares para ver, nos ajudaram a construir uma casa cada vez maior, não só para caber 40 milhões, mas 100 milhões de criaturas que possam iluminarem-se a partir da consciência que cada um de nós sai daqui hoje, sabendo de que os nossos pensamentos educam os espíritos que nos obsediam, que nos seguem, que nos amam, que nos têm simpatia, que curam os doentes, que saram as feridas dos perispíritos atormentados e que nos atormentam. Então, modificar a criatura humana nesse novo momento das nossas vidas é sarar a ferida não só do nosso perispírito e do nosso corpo físico, mas é sarar daquele que até hoje manifestava-se como um opressor ou alguém que nos obsedia diariamente, fazendo pensar nas coisas mais terríveis, levando-nos às vezes às dificuldades tão profundas e tão doloridas como a do suicídio. A era nova de que nós estamos anunciando perpassa ou passa pelo conhecimento do Evangelho, pelo tratamento moral que a sociedade como um todo necessita. Mas a sociedade lá fora, doente, que esgulha a sociedade, mandando as riquezas para fora do nosso país, tomando-as e deixando-nos com fome, os nossos irmãos com fome, é a mesma lei, é a mesma advertência que a gente faz para os equívocos que a gente tem dentro de casa, do controle do alimento sagrado da despensa, na mesa com as crianças, de começar a explicar que aquele alimento é uma doação divina, foi pago com o nosso bolso, mas a partir de uma coragem de ir trabalhar, de uma competência assumida e de uma responsabilidade de receber criaturas que precisam se iluminar e não seres doentes daqui para frente, como tantos dos nossos filhos estão embriagados pelo ódio, pela droga e pelo desamor. Porque às vezes a gente se esquece que tem responsabilidade pelos nossos filhos, e os nossos filhos pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos. E a gente tem que compreender também que são essas criaturas, os nossos filhos, os nossos bisnetos, que vão cuidar dos velhos que seremos daqui a pouquinho e doentes. A era nova, o homem será mais espíritos, homos espíritos, será mais sutil. A era nova que estamos aguardando, como fala Fénelon aqui, e Erasto, é uma criatura mais bela. Os corpos físicos se mudarão. Cada vez mais a gente observa isso acontecer nas nossas casas. Quer ver? Vejam o rosto do Samuel, do nosso amigo Samuel. É um homem grande, bom. Agora olhe
para o filho, já é um anjo diferente, né? Já vem mais robusto e mais belo, né? Então o Valdezinho é algo angelical, como os nossos netos serão. Não estou dizendo nada contra o meu amigo Samuel. É que essa mudança da condição de espírito um pouco melhor vai nos fazendo espíritos melhores. Seremos criaturas menores, menos robustas, né? E sutis, pela beleza física. Será que isso é importante? É, porque isso é da mudança do espírito. Mas essa beleza, ela precisa, antes de tudo, refletir agora nesse corpo feio, velho, cansado, sem dente e sem memória. Para que ao cair no chão, morto esse espírito, um espírito translúcido saia clarividente daquele corpo velho e na próxima encarnação, se for necessário, seja essa criatura angelical que a gente está falando aqui. O que é, portanto, a Era Nova? O momento onde o amor vai ser mais presente nas nossas vidas. A felicidade não será apenas o toque de uma brisa, como a do ventilador aqui agora, porque eu estou sentindo calor e agoniado, porque estou aqui na frente tentando dizer essas coisas. O espírito vai ser mais sutil na beleza, vai ser mais belo, vai ser menos cheio de defeitos. Mas para que ele seja, precisamos começar a tarefa de construir esta era nova, com uma criatura nova, sobre a égide do que nós chamamos Evangelho do Cristo. Ele, através da doutrina espírita, que é a terceira revelação, Moisés a primeira, Jesus a segunda, e o Evangelho do Cristo através do Pentateuco Espírita de Allan Kardec, é o Espírito de verdade prometido por Jesus, que ele iluminará a cada espírito. E não é apenas só os profetas, mas a renovação das informações divinas, como por exemplo, a comunicabilidade dos espíritos, a nossa sintonia. Ainda agora eu falei, será que os pensamentos são nossos mesmos? Será que não estamos ouvindo algumas comunicações? Estamos. Só para concluir, estou persuadido de que minha mãe, isso aqui é a palavra de um espírito, depois eu falo. Estou persuadido de que a minha mãe voltará a me dar e me dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nossas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina. É por isso que hoje vendo chegada a hora para a divulgação da verdade que ela havia pressentido outrora, se fez dela o ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. Ou seja, nós estamos com o documento e no momento de compreender que tudo aqui que está escrito é o passaporte para a felicidade. Mas esse é um comentário de Santo Agostinho, um dos doutores da Igreja Católica, que tem passado horas e horas visitando-nos há muitos anos e nos trazendo as lições perfeitas para, às vezes, destruir um pouco das coisas que ele acha que construiu errada, se criticando todo dia. Todo dia ele fazia uma avaliação. O que eu fiz de bom hoje? Mas, meu Deus, o que eu fiz de ruim contra o meu irmão? É isso que a gente precisa compreender. Hoje é o dia da gente ser melhor do que foi ontem. E observando na noite de hoje, como estamos observando aqui, que amanhã teremos um novo dia. O céu que se pôs ainda há pouco nascerá.
Da mesma forma que a nova era, caminhando já há 5 anos, chegará um momento, pelos anos de 2057, 200 anos depois do advento da terceira revelação, que é a doutrina espírita, de que teremos mais anjos sobre a terra, solidariedade em todas as direções, mais amor, mais compreensão, e aí sim, Deus será a criatura perfeita, porque nós o conhecemos por inteiro, e Jesus Cristo é o amigo que agora estará do nosso lado, apesar de nunca ter nos deixado sozinhos, muito menos órfãos. A era nova está sob a égide das nossas mãos, das nossas ideias, dos nossos corações. Mas é Jesus que está no comando. Muita paz.